Título 8 dos títulos de crédito, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito da sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Parágrafo 1º. É à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se lugar de emissão e de pagamento quando não indicado no título o domicílio do emitente. Parágrafo 3º. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva do endosso e a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispensa a observância de termos e formalidade prescritas e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 891. O título de crédito incompleto ao tempo da emissão deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo, pelos que deles participaram, não constitui motivo de oposição ao terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes ou excedendo os que tem, lança sua assinatura em título de crédito como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado e pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Artigo 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo de conformidade com as normas que regulam a sua circulação ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia ou ser objeto de medidas judiciais e não separadamente os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Artigo 897. O pagamento de título de crédito, que contém obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou a devedor final. Parágrafo 1º. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais co-obrigados anteriores. Parágrafo 2º. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Artigo 900. O aval posterior do vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título e aquele que o paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo 1º. No vencimento não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo 2º. No caso de pagamento parcial, em que não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903.
Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Capítulo 2 do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito de obter do emitente a substituição do anterior mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Capítulo 3 do título à ordem. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Pode o endossante designar o endossatário e, para a validade do endosso dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante. Parágrafo 2º. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo 3º. Considera-se não escrito o endosso cancelado total ou parcialmente. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro, pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 914. Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Parágrafo 1º. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Parágrafo 2º. Pagando o título, tem o endossante a ação de regresso contra os co-obrigados anteriores. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e à falta de requisito necessário ao exercício da ação. Artigo 916. As exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso-mandato. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Parágrafo 2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé. Artigo 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão civil. Artigo 920.
o endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Capítulo 4 do título nominativo. Artigo 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Artigo 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Artigo 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contém o nome do endossatário. Parágrafo 1º. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Parágrafo 2º. O endossatário legitimado por série regular ininterrupta de endossos tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. Parágrafo 3º. Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente. Artigo 924. Ressalvada a proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em a ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa-fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Artigo 926. Qualquer negócio ou medida judicial que tenha por objeto o título só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente. Título 9 da Responsabilidade Civil, capítulo 1 da Obrigação de Indenizar. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Artigo 188, inciso 1. Artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil, inciso 1, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Inciso 2. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Inciso 3. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Inciso 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Inciso 5. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absoluto ou relativamente incapaz. Artigo 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Artigo 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Artigo 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Artigo 939. O credor que demandar o devedor, antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Artigo 941. As penas previstas nos artigos 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores e com os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Artigo 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Capítulo 2 da indenização. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Artigo 946. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Artigo 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Artigo 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações. Inciso 1. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Inciso 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Artigo 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho porque se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Artigo 951. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Artigo 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título dos lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Parágrafo único.
Para que se restituir o equivalente quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Artigo 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido e, se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: inciso 1, o cárcere privado; inciso 2, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; inciso 3, a prisão ilegal. Título 10 das preferências e privilégios creditórios. Artigo 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Artigo 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputadas, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. Artigo 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Artigo 958. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Artigo 959. Conservam os seus respectivos direitos os credores hipotecários ou privilegiados. Inciso 1. Sobre o preço do seguro da coisa gravada com hipoteca ou privilégio, ou sobre a indenização devida, havendo responsável pela perda ou danificação da coisa. Inciso 2. Sobre o valor da indenização se a coisa obrigada, hipoteca ou privilégio for desapropriada. Artigo 960. Nos casos a que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro ou da indenização exonera-se pagando sem oposição dos credores, hipotecários ou privilegiados. Artigo 961. O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie o crédito pessoal privilegiado ao simples e o privilégio especial ao geral. Artigo 962. Quando concorrerem aos mesmos bens e por título igual 2 ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos e se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Artigo 963. O privilégio especial só compreende os bens sujeitos por expressa disposição de lei ao pagamento do crédito, que ele favorece o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. Artigo 964. Tem privilégio especial, inciso 1, sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com arrecadação e liquidação. Inciso 2, sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Inciso 3, sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Inciso 4, sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Inciso 5. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Inciso 6. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis quanto às prestações do ano corrente e do anterior. Inciso 7. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. Inciso 8. Sobre o produto da colheita para o qual houver concorrido com o trabalho e principalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola quanto à dívida dos seus salários. Inciso 9. Sobre os produtos do abate, o credor por animais. Artigo 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor. Inciso 1. O crédito por despesas de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar. Inciso 2. O crédito por custas judiciais ou por despesas para a arrecadação e liquidação da massa. Inciso 3.
o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor, falecido se forem moderadas. Inciso 4. O crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Inciso 5. Crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. Inciso 6. O crédito pelos impostos devidos à fazenda pública no ano corrente e no ano anterior. Inciso 7. O crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida. Inciso 8. Os demais créditos de privilégio geral.